pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um episódio do Kids Talks. Nosso objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, educação financeira, ciências e artes, para que você possa se inspirar. Agradecemos inicialmente aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta Fatiari, prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. FB Andrade Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Minha entrevistada de hoje é Flávia Sosmicato Soares. Nascida em Brasília e mora em Manaus, é esposa e mãe. Formada em administração, empresária do segmento de pesquisas de opinião e de mercado, como uma das fundadoras do Instituto Action de Pesquisas desde 1996. Nas últimas 2 décadas, atuou na moderação de grupos focais, especialmente, mas não somente, para o segmento eleitoral, ou seja, o segmento político. Atuou em grandes campanhas eleitorais no estado do Amazonas, com foco na construção do marketing estratégico dos candidatos. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Letícia. É uma satisfação estar aqui com você, essa entrevistadora fantástica. Obrigada. Estou muito feliz, viu? E quero também cumprimentar todos que nos assistem hoje. Bom, vamos para a primeira pergunta. Vamos. A Flávia empresária, ela já foi criança e também já foi adolescente. Nesse tempo, a senhora já pensava em ser empresária? Não. No que a senhora pensava, então? Assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa e uma adolescente que gostava de observar tudo. Então, eu sempre fui muito observadora e questionadora. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? E eu já tinha essa veia investigativa, pesquisadora, tudo eu pesquisava, tudo eu gostava de entender melhor. Eu já questionava lá nos altos dos meus 10 anos por que a política não podia ser melhor. Então eu já tinha esse estilo, digamos assim, de trabalhar com as reflexões de pesquisa. Entrando nesse assunto de pesquisa, eu acho que vamos para uma pergunta. O que você projetou nessa área de pesquisa que você pensou que daria bom e deu ruim? E o que você pensou nessa área de pesquisa que daria ruim e deu bom? Nossa, Letícia, que pergunta! Assim, quando a gente decide empreender, né, como eu te falei, eu nunca pensei em ser empreendedora, né, quando criança, quando adolescente, eu tinha essa linha mais investigativa, mas nunca pensei em ter um instituto de pesquisas, né, não é algo que você acorda pensando em ser. E muitas coisas de lá para cá, a gente vai aprendendo, porque como é que funciona na escola, Letícia? Como é que é na nossa escola? A gente não está sempre pesquisando para responder uma pergunta, para entender melhor um assunto. Fazer os trabalhos para tirar 10 e não reprovar. Onde é que tu mais pesquisa, Letícia? Eu acho que... eu não sei. No Google, não é? Hoje a nossa maior fonte de pesquisa é aonde? Que a gente quer tirar uma dúvida. Até para escrever. Será que essa palavra escreve assim ou assado? Sim. Eu não normalmente verifico, sei lá, eu digito a palavra no Google aí. Então, pesquisar não faz parte da vida da gente? Sim. Não se pesquisa preço? Sim. Não se pesquisa a cor que melhor combina com a minha pele, com aquela make que eu quero fazer? Sim. Não é bom pesquisar tudo? Sim. Por isso, então, desde sempre eu tive sempre essa vontade de entender mais os porquês das coisas, né? Aí fui para a faculdade, por sinal, fui colega de sala do seu pai. Sério? Nós fizemos faculdade no mesmo ano, não vou entregar nem ele nem eu, que ano foi que a gente entrou, mas já faz um tempinho. E quando eu entrei na faculdade de administração, que era uma faculdade que eu queria fazer, nem que fosse para administrar minha vida, minha casa, sei lá o que for, mas a administração sempre eu me identifiquei. Aí comecei a conhecer um mundão, porque dentro da administração, Letícia, tem muita coisa para a gente fazer, sabe?
Quando você faz a graduação de administração, você pode trabalhar na área de RH, na área financeira, logística. É um mundão. E lá eu tomei conhecimento do mundo das pesquisas científicas. Aí, que legal, a gente estava estudando isso na escola. Isso. Já faz tempinho, mas... Porque uma coisa é só pesquisar preço. Uma coisa é pesquisar a trend do momento. Qual é a trend do momento, né? Vai tudo na internet, né? Mas eu antes pesquisava nos livros mesmo. Nós tínhamos a Barça, Miradouro. Minha casa era assim, 10 paredes só de livro, te juro. Era muito livro. Quase que a gente saía da casa de tanto livro que minha mãe comprava. Te digo. E eu pesquisava muito nos livros. Tinha muitas figuras e eu era sempre curiosa para conhecer mais. Você é assim, curiosa? Eu acho que sou, eu não sei, eu acho que eu sou mais do tipo mais tagarela. Tagarela? Mas eu tenho certeza que tu tira tuas dúvidas, não tira? Sim, eu tiro na internet mesmo, porque é mais fácil. Então a pesquisa está dentro da vida da gente, em tudo que a gente faz. Só que a pesquisa científica, ela tem métodos, ela tem formas de se fazer para ela ser assertiva. E aí eu fui estudando. E eu e meu esposo, o Afrânio Soares, que você conhece, decidimos investir no Instituto de Pesquisa. De lá para cá, a gente está pesquisando tudo. O nome do Instituto de Pesquisa? É o Action Pesquisas de Mercado. E o que a Action faz? E o que a Action faz e o que ela pesquisa? Olha, hoje nós temos várias áreas de atuação. A gente trabalha tanto para as empresas, quanto para políticos, partidos, pessoas que querem abrir um negócio, empreendedorismo, entendeu? Porque, olha, a gente não pode buscar investir num negócio que a gente não conhece. Não é importante primeiro estudar para saber, inclusive, se aquele negócio tem algo a ver com a gente? Sim. Muitas das vezes, sabe, Letícia, as pessoas me perguntam assim, Flávia, pesquisa para mim o que está dando dinheiro. Sabe o que eu costumo responder? O quê? O que você sabe fazer. Porque do momento que você descobre o que você sabe fazer e você estuda para melhorar aquela tua habilidade, aquela tua aptidão, tu vai ganhar dinheiro. Eu já fiz estudo para pessoas que só fecharam esse foco. Eu quero ganhar dinheiro, onde que está dando dinheiro? Mas não tinham habilidades para desenvolver aquele negócio. Deu certo, Letícia? O que tu acha? Eu acho que não, porque normalmente para você ter um negócio de sucesso, tem que ser alguma coisa que você pratica, que você sabe fazer. Pronto. Por exemplo, sei lá, uma pessoa quer abrir alguma coisa que tá dando bem forte no momento. Sei lá, uma conta no TikTok sobre dancinhas. E aí, essa pessoa, ela não tem muito engajamento, porque já tem várias contas de TikTok de dancinhas no TikTok. Então, essa pessoa, ela vai ter que fazer muito mais coisas pra ter um engajamento. E até pagar o TikTok pra ter mais engajamento. Pronto, você falou tudo. Você pode estar também querendo entrar num mercado que está saturado. Já tem gente demais fazendo aquela mesma prestação de serviço. Tipo de roupa. Hã? Tipo de roupa. Tipo de roupa também. Às vezes tem muitas lojas ofertando roupa e o mercado saturou. Então, quando a gente vai estudar, dentro das pesquisas científicas, a gente pode descobrir essas coisas. O mercado está saturado? De que tipo de oferta? E o mercado não, está com carência. E eu tenho habilidade para fazer dancinha no TikTok. Então, você tem que casar as duas coisas. Você não pode só buscar saber o que você gosta, mas também o que tem oportunidade, né? Então, a Action Pesquisa de Mercado faz esse tipo de estudo. A gente investiga dentro daquilo que ele gostaria de empreender, que ele tem aptidão, ou que ele já trabalhou algumas vezes, se tem oportunidades. E não só se o mercado está saturado ou não, mas o que fazer para torná-lo lucrativo, digamos assim. Entendeu? Então, eu acho que, se eu não me engano, na pesquisa, quer dizer, na entrevista do Afrânio Soares,
A gente tinha falado sobre isso, eu acho. E assim, ele me disse que quando você tem um negócio, você tem que ter alguma coisa de diferente para que você possa se destacar. Diferenciais. Você precisa construir diferenciais para atrair teu público-alvo. Porque não basta simplesmente você quer vender este copo. Certo? Sim. Esse copo é bonito, não é? Não é uma copa, é uma taça. A comunicação já vai ter que dizer que isso não é um copo, isso é uma taça. E dentro dessa comunicação, qual é o diferencial que se vai oferecer para o teu público-alvo? Então a gente estuda isso. Você é um novo entrante, você está entrando num mercado. O que, que você quer oferecer a mais para aquele público? Ah, eu quero vender essa taça para pessoas que tomam vinho, vamos supor. Tudo bem que essa aqui não é uma taça de vinho, porém, ele vai gostar de comprar uma taça dessa. Então, eu vou descobrir o que ele gosta para não simplesmente oferecer uma taça. Oferecer uma taça que vai ter essas coisas que vão agradar na hora que ele for tomar o vinho. Aí eu construí diferenciais. Então, basicamente, a gente não trabalha com objetos, e sim com emoções? Bingo! Pode ser isso sim também. Tudo aquilo que você vende de forma que toca o coração, você vende melhor. Muito bem. Esse é um dos princípios da venda, o encantamento. Você encanta. Nós, mulheres, compramos muitos sapatos que a gente não precisa. Só por causa que sei lá... Muitas pessoas, elas vão na Gucci e compram a bolsa da Gucci porque é da marca. Por emoção. Por emoção, muitas pessoas por compram marca, a Apple por status. Porque ela significa status alto. Significa que a pessoa é rica. E muitas vezes a pessoa não é. Nem é. Essas marcas construíram o quê? Diferenciais. Isso são diferenciais. É quando você não compra simplesmente uma bolsa. Você está comprando um status. Porque com aquela bolsa, tu é chique. Com aquela bolsa, tu vai entrar num ambiente social que vão te olhar. Nossa, olha a bolsa dela. Nossa, olha o celular dela. Olha o celular dela. Então, na medida que você estuda o teu público-alvo, para quem que você quer vender aquele produto, você tem capacidade de construir diferenciais para ele. Diferenciais é o quê? É o que ele vai ganhar a mais ao ter o teu produto e não da concorrência. Porque bolsa tem para vender em todo lugar, não é verdade? Sim, mas só que as da Louis Vuitton ou a da Gucci são as que dão status. Pronto, isso são diferenciais. Não é uma simples bolsa. É uma bolsa Louis Vuitton. A bolsa. A bolsa Louis Vuitton. O que são oportunidades? Olha, as oportunidades mercadológicas que a gente chama é quando está uma carência no mercado, tá? Por exemplo, a gente tem em Manaus uma boa oferta de restaurantes, certo? Mas pode ser que os consumidores de restaurantes estejam dizendo o seguinte: mas não tem nenhum restaurante com música ao vivo. E eu gosto de música ao vivo. Vamos supor, a gente está dando um exemplo aleatório, tá? Então, eu descobri que os consumidores de restaurante, que gostam de todo final de semana estar em restaurante, querem que tenha música ao vivo. E só uma parte dos restaurantes em Manaus oferecem isso, a música ao vivo. Aí você descobre uma oportunidade, que quando você abrir o seu restaurante, ele vai ter música ao vivo. E aí você vai comunicar e vai falar: gente, no meu restaurante tem música ao vivo. Aí o pessoal: opa, eu queria música ao vivo mesmo, então eu vou lá naquele restaurante porque eu quero isso. Deixa eu te dar um exemplo muito interessante no mercado de construção civil. Quando você vai oferecer um apartamento, por exemplo. Quando você vai oferecer para Letícia um apartamento. Aí eu sou uma arquiteta. Aí eu criei para ti, Letícia, um apartamento que tem uma jacuzzi na sala. Tá, Letícia? Caraca. Letícia, você quer uma jacuzzi na sua sala? Não. Nossa, eu, arquiteta, acho uma jacuzzi na sala tão linda. Uma jacuzzi no banheiro. Você tá entendendo? Ou eu, arquiteta, acho que
É muito legal ter uma cozinha em ilha. Você entra no apartamento e a primeira coisa que você vê é a cozinha. E toda a casa está em volta dessa cozinha. O que você acha disso, Letícia? Imagina a sua mãe tá cozinhando, aí de repente alguém entra de penetra. Normalmente a mãe tá desarrumada, não sabe que tem visita. E aí ela tá arrumando os negócios lá dela. Então, tu não queria um apartamento com cozinha em ilha? Não. Não. Mas eu que tô construindo, acho isso lindo. Aí eu construo e boto para vender. E a Letícia olha e fala, não quero. Porque a Letícia não foi consultada. Eu quero vender para a Letícia e não escuto a Letícia. Como é que é isso? Porque você precisa saber. Normalmente você não trabalha para você, você trabalha para o seu público-alvo. Muito bem, você é muito inteligente. É de nada. E é isso que as pesquisas ajudam, a ouvir teu público-alvo. Você vai lá com a Letícia e fala, Letícia, como você quer seu apartamento? Aí a Letícia vai falar o quê? Como é que tu quer teu apartamento? Eu quero uma jacuzzi no banheiro. Quero uma cozinha que não seja a entrada. E eu quero... Tu quer varanda? Varanda? Tu quer rede na varanda? Né? Tá vendo? Então tem várias ideias que eu posso, quanto construtora, fazer um apartamento. Só que nessas várias ideias tudo é custo. Não é melhor eu escutar a Letícia e fazer exatamente o que ela quer e até ficar um preço mais barato que a Letícia possa pagar? Do que eu ficar inventando um monte de coisa, aí a Letícia não consegue pagar e não é aquilo que ela quer. Você tá entendendo? Quando você escuta para quem você quer vender, você consegue vender exatamente o que ele quer. E nós somos impactados por comunicação o tempo todo, não é verdade? Vai no shopping, comunicação. Liga um rádio, comunicação. Não é um monte de gente tentando vender pra gente? Sim, por exemplo. E a gente vai prestar atenção em quê? Naquilo que me interessa. Se eu descubro nas pesquisas que a Letícia quer esse tipo de apartamento, aí eu vou e falo no rádio que eu tenho esse apartamento para vender, a Letícia que já quer aquele tipo de apartamento vai prestar atenção e vai falar, opa, é o que eu quero. Aí ela vai prestar atenção na propaganda, não vai? E provavelmente vai comprar. Pronto. Na medida que você estuda o seu consumidor, você sabe o que ele quer, você conhece as necessidades dele, você consegue atender ele melhor. E aí você consegue vender mais. E vender o que ele quer. E não ficar empurrando. Porque às vezes você, não, mas olha a promoção, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu vou botar armário na tua cozinha, eu vou botar ar-condicionado, eu vou botar uma série de outras coisas para vender. Porque antes eu não escutei. Aí a Letícia vai falar assim, tá bom, eu não queria isso, mas já que tu tá me dando um ar-condicionado, um armário, mesmo tendo uma jacuzzi na sala, eu vou levar o apartamento porque somando tudo. Entendeu? Eu tive que, na hora, fazer ofertas que me custou, porque antes eu não ouvi aquele consumidor e fiz exatamente como ele precisava. Entende? Uhum. Então, eu estava lendo o site da Action Pesquisas. Que legal. E aí surgiu a pesquisa de mercado. Uhum. O que é a pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado justamente é isso. É você definir um problema de pesquisa. É você tem algo para resolver, aí você pega e fala assim, como eu vou aumentar minhas vendas da loja de sapato? Esse é um problema de pesquisa, porque ano passado eu vendia mais, agora eu vendo menos. Então eu quero entender por que eu estou vendendo menos e o que eu tenho que fazer para vender mais. Então a pesquisa de mercado, ela vem justa até para político, viu? Um político quer se candidatar, ele precisa conhecer a imagem dele. Por que as pessoas gostam dele? Por que as pessoas não gostam dele? Vai que as pessoas estão achando que ele é grosseiro. E às vezes nem é. É só porque é uma forma que ele se comunicou errada em uma vez e a pessoa teve aquela impressão. Então, quando você quer fazer uma pesquisa de mercado ou uma pesquisa de opinião para conhecer as coisas, você parte de um problema de pesquisa. É porque tu quer solucionar alguma coisa, né? Isso que eu te falei. Por que a minha loja não está vendendo tão bem? Por que aquele político não é tão votado? Não é por quê? Sim. Porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu não estou vendendo direito. Eu tenho um problema
Porque eu não sou muito conhecido, meus produtos não são bem conhecidos. Então, toda pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, ela parte de um problema de pesquisa. Aí eu tenho hipóteses. Para todas as pesquisas, nós temos hipóteses. Por exemplo, a hipótese que eu não estou vendendo mais tão bem como o ano passado os sapatos da minha loja é porque eu aumentei o preço. Será que foi por causa disso que está vindo menos gente para minha loja? Provavelmente, porque normalmente tem a lei da oferta e demanda. Quando a demanda está alta, você pode aumentar o preço. Quando a demanda está baixa, você abaixa o preço. Muito bom. Você também tem que estudar cenários, macro cenários econômicos. Isso você falou é macroeconomia. É como está a economia da região onde você está instalado. Isso também a gente estuda. Sério? Sério, porque deixa eu te falar. Por exemplo, às vezes a evasão de uma loja ou de um estabelecimento não está se dando por uma má prestação de serviço. Por exemplo, só porque eu tenho uma vendedora que está atendendo mal minhas clientes, aí elas não estão voltando. Demite ela. Pois é, mas eu não estou sabendo. E por isso as minhas vendas estão caindo. Pode ser que seja isso. Ou não. Pode ser que o comportamento de consumo está mudando. Pode ser que as pessoas estão comprando mais pela internet. Então você vai vender pela internet. Ok, mas se eu não descubro isso, eu fico ali marretando e fico só perseguindo meus vendedores, porque são eles que estão me atrapalhando a vender mais. E na verdade os bichinhos são bom. E você não percebeu que na macroeconomia está ocorrendo uma movimentação. Ou, por exemplo, hoje, você conhece o jornal impresso? Você já viu um jornal impresso? Eu já vi um jornal impresso, mas tipo só em livro. Né? O jornal impresso é um produto que deixou de praticamente circular. Em alguns bairros ainda existe e tal, mas assim, ele está caindo muito em desuso. E isso foi porque as empresas de jornais impressos prestavam mau serviço? Não, é porque mudou o comportamento de consumo. As pessoas estão buscando notícias pela internet. Porque é muito mais rápido, é muito mais fácil. Você não precisa pagar para ter a internet. Quer dizer, você de certa forma tem que pagar, porque você tem que comprar o aparelho, você tem que pagar a internet, mas isso a gente deixa de lado. Né? Mas isso aí, o que aconteceu com o mercado do jornal impresso? Mudança de comportamento do consumidor. Que nem aconteceu com as lamparinas. Peraí, deixa eu lembrar. Lâmpadas DVD, do Thomas tu não conheceu a máquina o que toca DVD? Eu acho que eu já conheci, porque eu via muito quando eu era criança. E também. Olha aí! Isso já está fazendo parte da nossa história, mas já se vendeu muitos aparelhos de DVD. Eu lembro que faziam DVD pirata. É, sim. Mas por que não está mais rodando? Porque aquela empresa não prestava um bom serviço? Não, porque mudou o mercado. Então, são vários fatores que vão causar uma evasão de clientes. Entendeu? Tu sabia que, inclusive, a gente está percebendo evasão nos shopping centers? Sério? No Brasil? Sério? Tem estudos já mostrando que tem menos gente circulando no shopping center do Brasil. Porque é muito mais fácil comprar na Shein. Pois é. A internet, ela está crescendo tanto, não só como um lugar de entretenimento, mas um lugar de compras. Não só um lugar de informação, mas um local onde você está assistindo filmes. Será que está indo menos gente nos cinemas? Provavelmente. Talvez. Por quê? Por causa dos streams. Entendi. E isso há 10 anos não tinha. Então, a gente precisa estar toda hora estudando o mercado e o segmento em que a gente atua. Porque as coisas mudam. E às vezes mudam numa velocidade de um piscar de olhos. Quando você vê, meu Deus, esse meu produto não foi adaptado. Você quer saber um produto que foi adaptado e que a gente ficava de olho querendo saber se ia morrer aquele segmento? Rádio. Rádio? Rádio? Que foi mudado para o podcast, né? Olha aí, as rádios migraram para a internet. As rádios não vendem só música, porque se elas vendessem só música, se elas oferecessem só música, tu acha que elas existiriam ainda? Não. Tem Spotify, com tantas formas da gente ouvir música de outras formas, que não é mais rádio. Antes não, eu e teu pai, tua mãe também, tá? Vou falar dela também. A gente ficava na rádio para gravar nossa
nossa música preferida. Sério? Aí o radialista ia lá e fazia uma propaganda no meio da música. A gente gravava com propaganda e tudo. Nós somos dessa época. Que nas rádios que a gente ouvia nossas músicas preferidas. Porém, não se encontra mais música só nas rádios. Entendeu? Então as rádios viraram o quê? Fontes de informação, de entretenimento, onde você pode interagir com o radialista. Elas Que se ainda é recriaram. e que ainda é utilizada até hoje, né? Por que que a rádio não morreu? Porque ela se recriou. Ela se recriou na internet, ela se recriou nas ofertas. Então, na medida que você vai estudando o segmento em que você atua, você tem condições de se recriar, de inovar. Entendi. Bom, vamos para a próxima pergunta. Vamos. A pandemia foi um período muito crítico para muitas empresas. Então, a sua empresa, ela teve algum impacto da pandemia? Olha, sim, todos os segmentos sofreram impactos. Porém, nós nos adaptamos na época da pandemia. Todos os nossos colaboradores fizeram home office, a gente continuou fazendo pesquisa pelo telefone, pela internet, entendeu? Então, nós não paramos porque nós nos adaptamos. E muitas pesquisas de opiniões foram realizadas naquela época. Porque as empresas, os políticos, os governos queriam fazer suas avaliações e a gente continuou trabalhando em casa. Mas é claro, não foi fácil, né? A pandemia não foi fácil para ninguém. Mesmo para aquelas organizações que ganharam dinheiro com a pandemia, que foi muita empresa da área de saúde, né? Acabou ganhando muito dinheiro. Porém, não foi fácil também para eles. As tantas dificuldades que a cada dia se apresentavam durante a pandemia, né? Tipo o oxigênio. Nossa, era muita dificuldade. Mas nós se adaptamos, entendeu, Letícia? Aí deu certo. Como você faz para equilibrar entre sua vida pessoal e a sua carreira? Que boa pergunta. Ótima pergunta, por sinal. Letícia, eu acho que a vida da gente é equilíbrio. Tudo a gente precisa equilibrar. Eu aprendi assim na tua idade que a vida é andar de bicicleta. Que se a gente anda muito para um lado, a gente cai. Se a gente anda muito para o outro lado, a gente cai. Não é assim na bicicleta? Então a gente tem que ficar no meio. No caminho do meio e buscando um equilíbrio. Porque senão a gente cai. Senão a gente cai, inclusive, doente. Se a gente não tem tempo para o lazer, se a gente não tem tempo para a família, se a gente não tem tempo de se conectar com a natureza. Nós estávamos até fazendo essa flexão antes de começarmos o nosso bate-papo, não é? Precisamos interagir com a natureza, precisamos nos aprimorar, precisamos estudar. Então, assim, primeiro tem que ter agenda, né? Tudo bem agendadinho, porque as 24 horas não vão mudar, né? Sim. Sempre teremos 24 horas. Sim, e o tempo é uma coisa preciosa que a gente tem e ao mesmo tempo, ele é a coisa que a gente também. Deixa eu reformular. Bom, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque o tempo, ele é infinito, mas só que não dá pra voltar atrás no tempo. Então, você tem que pensar muito bem em que você vai gastar o seu tempo. Porque se você gastar o seu tempo com uma coisa fútil, você não vai agregar nada nisso. Se você gastar o seu tempo numa coisa que vai te agregar alguma coisa, vai ser melhor para você. Pronto, você falou tudo. Então você tem que refletir, você tem que fazer agenda, você tem que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo, entendeu? Às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. Você sabia que eu tô assistindo menos filmes? Sério? Por quê? Porque como eu tô com um sítio e eu tô dedicando um certo tempo para ele, aí eu acabei que eu me conectei mais com a natureza, e aí eu tenho que trabalhar, cuidar de casa. Aí tem uma série de atividades que a gente realiza quando vê o tempo parou, e aí acabou. E aí eu tenho que suprimir alguma coisa. E aí eu deixei de assistir um pouco o filme que eu tanto gosto. Enfim, qual pergunta que você gostaria que eu fizesse para você e eu não fiz? Nossa, Letícia, você perguntou tão bem, você é uma excelente entrevistadora. Obrigada. Não sei, Letícia, eu acho assim que
para quem nos assiste, para quem te acompanha, conhecer um pouco mais do mundo das pesquisas é relevante, sabia? Porque na medida que a gente pergunta, conhece mais sobre as coisas, a gente tende a errar menos quando a gente estuda, não é verdade? Uhum. Se a gente pega e fala assim, eu acho que isso vai dar certo, e mete a cara e faz, sem antes buscar pelo menos pesquisar na internet, Aí não vai dar certo. né? Chances de dar certo são do 0,0001. É. Tu me perguntou no início o que deu ruim, né? É, o que deu ruim? Meu Deus, o que deu ruim no mundo das pesquisas? Quando a gente tem que fazer uma pesquisa muito rápida. Muito rápida, muito rápida. E um dia eu tenho que tirar uma conclusão. Às vezes tem demandas que você tem que tirar uma conclusão de um problema, assim, em um dia só. Em um dia só, mas como fazer uma pesquisa, sei lá, tão completa como a sua em só um dia? Mas 24 isso horas. acontece e pode dar ruim. Meu Deus. Aí a gente tenta atender o cliente na velocidade que ele precisa, né? Às vezes não é nem porque ele é chato, não, é porque ele precisa mesmo. Aí a gente pode dar ruim. Porque às vezes aquele prazo que tu não tem para aprimorar alguma coisa, pode dar ruim. Então, se você começa com antecedência, vamos lá, faz um planejamento onde você tem tempo para pesquisar, olha, eu pretendo desenvolver um trabalho. Fui rápida, não foi? Spider-Man. Se você deixa dentro do planejamento um tempo bom para fazer a tua pesquisa, vai dar bom. Vai dar bom. Por quê? Se você não deixa tempo para pesquisar antes de executar alguma coisa, aí é mais fácil dar ruim. Aí, muito mais fácil dar ruim. Então, todos aqueles projetos que eu tive pouco tempo, eles estavam bem tendentes para dar ruim. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Que pena. Queres deixar suas considerações? Sim, as minhas considerações é que a gente busque sempre aprender, conhecer. Tudo aquilo de tecnologia, de informação que se apresentar para nós, a gente tem que ter aquele olhar curioso da criança, do adolescente, que sempre fazia a seguinte pergunta: mas por quê? Mas por quê? Que a gente nunca perca isso. De estar questionando, de querer entender, de querer buscar melhorias por meio da dúvida. Porque na pesquisa, tudo parte de uma dúvida. Então, que possamos todos ser pesquisadores sempre, ouvindo e conhecendo as nossas realidades. Bom, vamos terminar por aqui mais um Kids Talks. Lembrando, se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e comente para dar mais engajamento. Muito obrigada por tudo. Agradecimento super especial aos nossos patrocinadores FB Andrade, Fratiari, Frios e Fatiados e G Captro. E novamente, um agradecimento super especial à nossa convidada Flávia. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nós, viu? Foi uma alegria estar aqui com você, querida. É isso, gente. Tchau!